sabedoria e força, estamos de volta em tempo de coronavírus, em tempos de muita oração, muito momento espiritual, cada um dentro da sua crença, da sua fé, da sua esperança. Só que nós não podíamos deixar de falar de São Paulo Futebol Clube, a nossa devoção, o nosso amor, a nossa razão tricolor. E estamos de volta, eu e Paulinho Heavy. Que saudade, Paulinho! Bom revê-lo, meu irmão. Vamos fazer aí para a galera hoje um diagnóstico de tudo que está acontecendo com São Paulo, enquanto esperança, enquanto futuro, enquanto finanças e principalmente enquanto gestão, né? O futebol parou, só que os compromissos não. Que saudade, nossa vida. Deu uma travadinha? Eu já estou te vendo bem, meu irmão. Que deu uma travadinha. Você está operante aí, manda bala. Aí, galera da Opinião Tricolor, finalmente nós estamos de volta, todo mundo aí do Brasil e do mundo. Um puta prazer enorme estar de volta aqui ao lado do meu brother, do meu irmão, aqui pelos canais da AltV. Finalmente a gente está de volta e dando um toque para a galera da super participação do meu irmão Carlos Porte, naquela live sensacional do Pretzel com o Sombra e o Drago, que o nosso querido Carlos Porte mandou tudo e mais um pouco, que foi sensacional. Mostrou de uma vez por todas todo o gabarito que esse cara tem para conversar sobre coisas do tricolor, não só de bastidor, mas como futebol, lembrança sensacional que o cara tem desde 1900 e bolinha sobre tudo que aconteceu com o nosso querido tricolor. Como o Porte falou, nós vamos dar uma pincelada hoje, estamos tirando as teias de aranha, estão um pouquinho mais gordas aí pela essa parada forçada, mas a gente vai tentar, o quanto possível, dar uma elucidada nas coisas que andam acontecendo aí nos bastidores e que a gente tem acesso. Começa daí, Porte, você manda. Maravilha. Então, até fazendo jus aí, né, ao grande Pretzel que abriu as portas para a gente. Muito obrigado, Ale. Foi realmente uma live de altíssimo nível. Parabenizar o Ivan Drago e o Sombra que estiveram conosco também, que estão sempre aí nas ondas do rádio, em programação diária, conhecendo tudo a respeito do futebol e do São Paulo Futebol Clube, né? E foi um bom debate de São Paulinos. O time do Pretzel eu não vou contar. Não, ele até me contou em off, mas você sabe que o Pretzel hoje é um grande admirador de futebol, um grande profissional e conduz com maestria as resenhas ali dos clubes que ele está fazendo esse diagnóstico durante esse período de pandemia. Recomendo Pretzel FC no YouTube, são milhares, dezenas de milhares de inscritos e a nossa live, graças a Deus, já foi muito bem acessada ao vivo e vai estar lá no canal do YouTube à disposição. Bom, vamos para cima, né, meu velho? Vamos para cima, Paulinho. Vamos para cima, nação tricolor. Todo mundo está ávido, está muito temeroso o futuro do São Paulo. Então, os torcedores estão aí angustiados, preocupados. E não é à toa. Nós tivemos aí essa parada do futebol mundial e o São Paulo não fugiu desse contexto, só que o São Paulo, que já vinha de uma gestão temerária, o São Paulo vai ter que arcar com prejuízos ainda maiores de um ano que já era extremamente deficitário, a maior dívida da história do clube, ocasionada, e veja bem, é muito bom a gente colocar isso desde já. No dia de amanhã, não digam que foi o coronavírus o responsável pelo caso financeiro do São Paulo, hein? São Paulo já vinha aí, recentemente divulgado, 157 milhões de déficit de balanço, só que a coisa vai muito mais além. Nós, eu, Paulinho, a gente que conversa muito com conselheiros do clube, com a parte dos conselheiros do São Paulo que preserva ainda a tradição tricolor, aquela vanguarda do passado. Existe isso, vanguarda do passado? Existe, porque nós somos a vanguarda, mas ficou parado no tempo, né, irmão? E a gente precisa
ter muito critério para o que vai vir daqui para frente. São compromissos altíssimos, contratações feitas mais uma vez um ano de pão e circo no Morumbi. Óbvio que o torcedor quer o grande jogador, óbvio que a gente defende a contratação do grande jogador, mas tem que ter ali um tripé básico para isso. Uma boa gestão financeira, uma boa gestão de marketing, uma boa gestão administrativa. O São Paulo não tem nenhum desses alicerces para que você possa investir pesado, e agora o São Paulo vai ter que arcar com altíssimos compromissos que a gente vai falando ao longo da live hoje, que é realmente muito preocupante. Não é só a questão da redução salarial, mas a questão dos compromissos assumidos em contrato, e quero ver como o São Paulo vai fazer. A gente vai aí dissecando caso a caso para vocês entenderem como a situação é complexa para os lados do Morumbi. Certo, Evan? E o que é mais chato ainda, Porte, é como se você já não tivesse detonado contra as finanças por esse monte de má operação, de um monte de coisa que aconteceu, de mau planejamento, que isso é nada mais, nada menos do que planejamento que simplesmente não houve. É tipo assim, traz, depois a gente vê como é que faz para pagar. E pelo meio do caminho pegamos esse caminhão aí de coronavírus, que agora vai ficar praticamente impossível, como se não bastasse essa desgraça toda. Agora nós temos jogadores do passado entrando contra o São Paulo Futebol Clube no âmbito trabalhista. Por exemplo, o Tardelli entrou com uma ação contra o São Paulo, reivindicando horas extras trabalhadas em finais de semana, em horários fora do horário comercial. Olha só isso, fora do horário comercial, porque trabalhou à noite, estou jogando futebol. O Mike Sowell, a mesma situação. Quer dizer, nós temos ainda, como se não bastasse toda essa demanda que a gente tem, que nós nos comprometemos a pagar. Isso ninguém enfiou um 38 na cabeça do Leque e falou assina. Ele quis assinar porque quis assinar. E nós vamos ter que pagar mais um monte de demanda trabalhista que não estavam no esquema, porque simplesmente a nossa legislação e contratos mal feitos em gestões passadas ou oportunidades criadas para que deixasse a coisa muito bem amarrada, vão levar o São Paulo também para os tribunais trabalhistas e com certeza a gente sabe como funciona a legislação aqui no Brasil, é líquido e certo que os caras alguma coisa vão conseguir arrancar. É verdade, meu irmão. Assim, infelizmente, né, a justiça trabalhista no Brasil ela é muito, muito severa com o empregador, seja em qual segmento for. E aí descobriram agora uma brecha de CLT aí para ir em cima dos clubes, uma verdadeira vergonha. Esses caras ganham fábulas de dinheiro e querem explorar assim qualquer brecha jurídica que já existe. Só que nas horas que eles estavam no clube, eles não lembram que eles recebiam grande parte do salário em direitos de imagem, com isso tinha uma menor carga tributária, tudo isso o jogador esquece nessas horas, né? Aí sai do clube, quer ferrar todo mundo, é aquela situação. A Lei Pelé, que deveria ser um ajustador do futebol brasileiro, deturpou a coisa toda. Não em razão da Lei Pelé em si, mas em razão da transferência de poder, da intermediação de quem manda no futebol hoje, que é a figura do empresário de futebol. Antes o clube fazia a sua renovação de contrato, a sua contratação diretamente com atletas, já existiam empresários, claro, sem dúvida, mas não era mas quem mandava em primeiro lugar era o clube, é o clube que dá, desde da própria categoria de base, que dá a formação, que dá a residência, que dá a alimentação, que dá assistência médica, e aí para esses jogadores já profissionais, que oferecem um belíssimo salário, só que o empresário não quer saber de nada disso. O empresário quer saber da comissão dele, na compra, na venda e depois aonde ele pode estar explorando o clube de todos os lados. Alguns aproveitadores estão fazendo isso com São Paulo. Provavelmente isso vai criar uma jurisprudência que farão. Já criou. Né? E aí farão não só no São Paulo, mas em outros clubes também.
e quem sofre com isso já é o combalido do futebol brasileiro. Mas vamos tá. Peraí, ó, o Giba. O Giba tá por aí, tá fazendo barulho, mano. Tá fazendo barulho. Ó, eu tô gravando aqui a live, assim com a galera. Aí o Giba vai me cata um biscoito de polvilho, meu, faz pouco barulho, né? Aí ele começa assim. Ô, Giba, porra, mano. É o Gibão Tricolor, tá mandando um beijo para todo mundo. Manda um beijo para ele. Tá cada vez melhor esse gigante. Mas, enfim, olha só, a gente já tinha a bucha, não do CLT, mas a bucha do Ricardinho, né? 30 milhões aí que o São Paulo vai ter que pagar escalonado até 2023, aí a gente passa a falar de alguns compromissos pesados. Paulinho do céu, olha isso, nação tricolor. A gente tem Thiago Volpi, óbvio, todo mundo queria o Thiago Volpi, só que vamos só lembrar de uma situação. O São Paulo pagou pelo Volpi uma baita de uma grana para uma posição de goleiro, porque o São Paulo precisava ter a segurança do gol, e o São Paulo, por uma questão da premência de tempo entre o período de voltar para o Querétaro ou ficar aqui, obviamente o Querétaro exigiu ali a coisa na integralidade, que viu que o São Paulo queria ficar com o atleta mesmo. O São Paulo negociou, conseguiu, é uma coisa ali, outra aqui, só que, volto a dizer, com um orçamento absolutamente detonado, como nós estávamos e estamos e estaremos, o São Paulo, então, assumiu, a partir de junho agora, cara, tem a primeira, são 2,5 milhões de dólares que o São Paulo tem que pagar, e em parcelas trimestrais. Então, quer dizer, a gente, se tem uma agora em junho, vai ter outra em outubro, por exemplo, outra em dezembro, e aí? O São Paulo vai ter a grana para isso? A questão do Daniel Alves. O que acontece com o Daniel Alves? O salário do Daniel foi para 7 dígitos, né? 7 dígitos aí, e numa alta cifra desses 7 dígitos aí, 1 milhão e tanto. E aí, como que o São Paulo vai fazer? Como que o São Paulo negociou essa redução do salário do Daniel Alves? E que mesmo reduzido, vai ser um salário altíssimo ainda. E vale lembrar, tem participação de luvas, tem outras questões incidentes no contrato dele que o São Paulo pagaria ao longo do tempo. Uma contratação altamente irresponsável financeiramente, porque o São Paulo imaginou, não é que tinha um parceiro, o São Paulo imaginou que teria parceiros para arcar com os salários do Daniel, e aí você imagina agora, tempos de pandemia, várias empresas passando por extremas dificuldades financeiras, a mesma coisa os investidores do futebol, e o São Paulo é um contrato que vai ter que honrar, que vai ter que cumprir, porque senão vai acabar parando na justiça também com as cifras milionárias do Daniel Alves. Alexandre Pato, outro caso. A gente tem visto na imprensa que o Pato está muito solícito em relação à redução do salário, só que vamos lembrar, né? O Pato foi noticiado em dezembro que nos primeiros meses de São Paulo ele estava ganhando só duzentinhos, só que ele ia para 700 pilas. Isso no ano de 2020. Isso significa mais de 8 milhões que o Pato teria que receber nesse ano de 2020. E a grana para pagar o Pato? Como que o São Paulo vai fazer? Então, quer dizer, Volpi, Daniel, Pato, mais essas questões dos processos, mais o déficit de 160 milhões quase, mais a dívida que supera em muito meio bi, né, Paulinho Reb? Como é que a gente vai fazer com a perpetuação do poder dos caras que afundaram o São Paulo se afundando mais em dívida, meu irmão? Conta aí pra gente, eu não sei a solução. Sabe o que é engraçado, meu irmão? É o seguinte, né? Os caras vêm com aquela coisa, mas o coronavírus, quer dizer, na boa, é óbvio que ninguém tinha uma bola de cristal para saber que viria uma pandemia aí pela frente, coisa inédita, nunca ninguém pegou, nunca ninguém fez nada, mas, passarinho que come pedra sabe o rabo que tem, saca? A gente já imaginou, e olha só que nós sempre fomos coerentes, né, Porte? Desde sempre, no projeto Opinião Tricolor, a gente tem falado que não se dá um passo maior do que a perna, que não se faz
o dinheiro não aceita desaforo. A gente tem falado tanto isso. Aí nego falava para a gente, pô, fomos massacrados no Twitter pra cacete, não querendo fazer papel de vítima, mas dando só lembrando, refrescando a memória da galera, que falava, eu não quero saber de dívida, eu quero saber de título, eu quero, não sei, quer dizer, agora nós não temos título e vamos ter títulos protestados, né? Porque, é impressionante. O coronavírus veio exatamente mostrar para a gente o que é o imponderável da Silva, o que é uma coisa que ninguém previu. Eu tenho certeza que, a partir de hoje, começarão a brotar cláusulas em contratos para lucro cessante, coisa que não aconteceu, que não estava especificado, mas que rolou, que não é inerente, que vai ter que parar. Porque agora nós estamos na página do bom senso. E jogador de futebol, empresário de futebol, envolvidos com futebol de uma forma geral, não tem bom senso nenhum, é o apalavrado. Assinou, está assinado, dane-se, entendeu? É a mesma coisa. Então, nós não vamos devolver, não vamos entregar o Antony, porque teve a pandemia, o Antony não jogou. Está no contrato, ele tem que ir embora em junho, agora já era. Não tem esse papo de vamos ver se fica. Preto no branco, assinou, pôs o nominho lá, chamegou, registrou o contrato, está registrado para o bem e para o mal. E esse ponto, Porte, nós estamos aqui a cavaleiro para falar e podemos falar para cacete, porque nós sempre alertamos. Como você consegue receita de um público que é super maltratado quando vai ao estádio? A nossa única fonte de receita viável sempre foi o torcedor. Então, o marketing tinha que ser voltado ao torcedor, tudo tinha que ser voltado ao torcedor, porque era nosso maior filão, uma vez que a gente não tem condições, ultimamente, de ter um diretor de marketing que gere receitas automaticamente conseguindo patrocínio vultuoso para o clube, que faça ações de marketing, que locuplete o São Paulo numa demanda que ele tem por dinheiro. Quer dizer, a gente, como você sempre falou, vendeu copo. O cara fazia copo e vendia copo. Agora, como é que nós vamos fazer para pagar tudo isso daí se a gente não tem estrutura nenhuma? Não tem verdade, como. Vamos vender copo até pro vírus, mano. Então, assim, circunstâncias que a gente já dizia há muito tempo que estavam acontecendo no São Paulo, queriam levar o São Paulo para o caos, e nós pregávamos no deserto, a gente apresentava argumentos, a gente assistia com muita perplexidade, né, Paulinho? As mídias são paulinas corroborando com o discurso da diretoria do São Paulo. Mídias muito, muito numerosas, algumas aí comandando, outras que estão adentrando no barco do conhecimento da mídia São Paulina agora, e por pequenos poderes, troca de favores, credencial na zona mista, passeio no Morumbi Tour, visita no CT, manipulação. Para show. A gente está comandando, a gente vai fazer reunião para cobrar jogador, pelo amor de Deus, cara. O que aconteceu em 2017 foi patético e a gente alertava. Nós éramos o quê? A contracultura do São Paulo. Nós éramos os caras a serem combatidos, os caras que torciam contra, os caras que estavam fazendo política porque não gostavam da diretoria. Pelo amor de Deus. O amor do São Paulo sempre prevaleceu em todos os momentos e a gente tinha conhecimento de causa para falar como chegava próximo à pior gestão da história. Por exemplo, fizeram o Estatuto Novo para o São Paulo com armadilha. Qual era a armadilha? A armadilha era você ratificar todos os atos passados das diretorias, que a ação já estava no STF para derrubar conselheiro, para fazer com que contratos que foram feitos ao longo do tempo pela perpetuação do poder juvenal perdessem validade. E aí depois fizeram um estatuto dizendo que as diretorias seriam só preenchidas com notório saber, com busca de mercado. E aí nós assistimos o quê? Conselheiros que votaram no Leco, de grupos apoiando o Leco, fazendo parte dos quadros diretivos, e os resultados em campo trágicos, e os compromissos se avolumando, uma troca sequência, uma troca sem parar, né? Assim,
perene de dirigentes, vieram vários diretores de futebol, aí começou a acontecer a destruição dos ídolos, e a gente vai falar do Raí daqui a pouco, né, Paulinho? É bom lembrar que o Raí, em 2017, já fazia parte do Conselho de Administração de São Paulo, já era escudo político e de apoio do seu Leco, e o Raí não abriu a boca com o que fizeram na saída do Rogério Ceni. Cadê o tratamento de ídolo para ídolo, sabe? Ainda mais duas referências dessas absolutamente gigantescas. O Raí ficou do lado do Leco, o Raí não esteve do lado do Rogério Ceni nesse momento tão terrível da instituição São Paulo com um dos ídolos mais espetaculares da história do futebol brasileiro. Então, tudo isso pesa demais e os frutos estão vindo aí. E agora que está todo mundo falando fora Leco, né? Mas ninguém consegue dar o braço a torcer do que nós avisávamos antes. Mas a gente não precisa que ninguém dê o braço a torcer. Só o fato da gente dizer aqui que vocês tinham que fazer e não fizeram, já é a nossa alma lavada, meu irmão. É isso aí. E além do mais, né, Porte, a gente sempre fala, e eu vibrei muito ontem quando eu vi, nós estamos falando ontem porque nós estamos gravando hoje aqui no domingo, o programa vai para o ar segunda-feira, então aqui não tem enrolação. Nós hoje estamos tirando o dia aqui para fazer uma live, estamos todo mundo aqui descansados, Cambau 4, que vai ser editado e vai para o ar segunda-feira. Então, eu falo ontem, porque foi ontem que a live aconteceu do nosso brother Porte, junto com o Pretzel. E eu vibrei demais, cara, quando você começou a dar um preview com relação a essa mesma imprensa e esse mesmo monte de seguidores que seguem essa imprensa, que acabou simplesmente a investigação. Não tem mais imprensa investigativa atualmente com vontade de ir atrás e saber da real verdade do que acontece nos bastidores. Eles simplesmente narram aquilo que eles querem narrar, exatamente por causa de uma máfia. Se eles falarem coisa completamente diferente, eles já não têm mais acesso à entrevista, eles já não têm mais acesso à tal da zona mista, eles não têm mais acesso, ficam cerceados de informações. Fora que a falta de vontade de saber por que certos empresários têm chegadas muito boas com quem gera contratos e que bolam essa mesma, que cuidam e gerem jogadores e cuidam dos contratos. Qual é a sistemática sadia para que o clube não fique na mão de pessoas que vão se locupletar dos dois lados, tanto pelo lado do São Paulo por receberem seus salários, quanto pelo lado empresarial em fazer negócio com o próprio São Paulo, eles mesmos montando os contratos com os jogadores que eles detêm o poder. Quer dizer, fica completamente absurdo a gente perceber que não tem como dar certo uma situação onde um dos maiores ídolos da história do clube compactuam com isso, entendeu? E aí entramos no assunto do Raí. Porque realmente, como que você pode achar que o Raí está fazendo um bom serviço? Só alguém sendo muito alienado e alguém muito viciado para saber, porque, não, eu não posso falar mal do Raí, porque o Raí foi o terror do Morumbi. Realmente, hoje ele é o terror do Morumbi. O que ele tem feito contra o São Paulo, contra a nação tricolor, já era digno de não conseguir mais entrar. Eu não consigo mais enxergar o Raí, sabe? Eu nunca tive do lado do Raí. E hoje eu não quero estar do lado do Raí, mesmo tendo acompanhado toda a sua trajetória brilhante. Ou seja, foi uma punhalada nas costas que o Raí me deu. Paulinho, torcedor. Paulinho, metal tricolor. Paulinho que viu toda a trajetória do Raí, o dia que chegou e o dia que saiu. Eu não quero mais saber do Raí, entendeu? Agora, eu fico imaginando, cara, como é que ficam, e eu percebi ontem, no meio dessa live que você fez, a cara de espanto do pessoal da imprensa, da grande imprensa, que nunca se preocupou em querer saber, ou por não querer enfiar a mão na cumbuca, ou porque não tem capacidade para tal. O importante, Forte, é que esse povo é ouvido, e esse povo tem seguidores. E os seguidores desses caras não são alertados nunca
para tudo isso que está acontecendo com o nosso São Paulo? Por que a gente fica tão desgastado? Porque a gente vê antes, a gente sofre antes, sofre durante e vai sofrer depois, cara. E a gente costuma falar que é difícil hoje em dia torcer para o São Paulo exatamente por causa disso, porque a gente vê uma cena que a gente não gostaria que a maioria das pessoas vissem, mas são obrigadas porque elas fazem barulho, fazendo barulho talvez isso mude. É verdade. Ainda mais nesses tempos extremamente intensos que nós estamos vivendo na política nacional, mas eu não quero nem abordar o Raí por esse lado, como nós já falamos na live ontem. A única coisa que me causa até uma ojeriza é que 90% do jornalismo brasileiro é movido por uma ideologia, todos nós sabemos qual é. E pelo simples fato do Raí, um ídolo aí do futebol, ter falado o que falou em relação à presidência da República, os jornalistas abraçam e colocam o Raí num pedestal. Eu não quero nem debater se está certo ou se está errado, porque está errado, foda-se. É verdade. Mas, aliás, Tim Caio Ribeiro, parabéns, Caio, pela sua coragem no maior antro de lacração nojenta da mídia brasileira. Você mandou muito bem. Estamos do seu lado para o que der e vier, meu velho. Mas eu queria só, em relação a esse episódio, dizer o seguinte: quem dera se o Raí tivesse a mesma cara para bater pelos assuntos do São Paulo. Boa, adorei quando você falou isso. Como ele se faz aparecer nos casos da política nacional. Quem dera o Raí fosse sempre presente nos clássicos para dar entrevista depois dos jogos e não sair pelo vestiário do rival quando perde. Quem dera o Raí honrasse a tradição de décadas de dirigentes são paulinos vencedores que estavam lá após cada partida, Fernando Casal del Rey, Calef Gil Francisco, o próprio Juvenal Juvencio enquanto diretor de futebol, Márcio Aranha, tantos e tantos dirigentes, o Jesus Lopes, dirigentes vencedores na história do São Paulo, que apareciam e o torcedor são paulino sabia que poderia confiar na vitória ou na derrota, porque ele estava ali dando a cara. O Raí não dá a cara para o torcedor. O torcedor não sabe o que o Raí pensa depois de cada jogo, se o São Paulo foi prejudicado ou não. Só teve uma vez, depois de muitos jogos aí, que o Raí foi blasé, o Lugano que foi um pouco mais ali contundente na crítica, mas mesmo assim muito distante daquilo que a gente precisa, do contato daquele que está lá recebendo muito dinheiro, e esse dinheiro vem da onde? Vem do torcedor. Então o Raí a cada jogo deve sim satisfação ao torcedor. E ele nunca se prestou esse papel de satisfação, e mais do que isso, numa entrevista extremamente deplorável no Veja, quando dito sobre idolatria, ele simplesmente fez assim: se eu deixar de ser ídolo, tô nem aí. Desculpa, é fora, Raí. É fora, Raí. Porque não é só o presidente que assina um contrato em relação à pior dívida, a maior e pior dívida da história. É a diretoria de futebol inteira envolvida nisso. É a indicação do jogador, é o jogador que chega sem planejamento e daqui a pouco custa 3 milhões, e aí já adianta os outros 3 milhões, aí o jogador vai embora. É a série histórica de jogadores lesionados, ou de jogadores que chegam e se lesionam, como você bem diz, Paulinho Hebe, o Refis que se tornou Jesus. Então, tudo isso está no colo da diretoria de futebol, que não cobra e que não trata o torcedor com o devido comprometimento e posicionamento que deveriam ter. Se ele fizesse como faz a política em relação ao São Paulo Futebol Clube, nós teríamos diretor de futebol. Infelizmente, nós não temos. E depois tem outra, né, velho? O cara pode votar e apoiar quem ele quer que seja como pessoa física. Agora, quando a pessoa vira pessoa jurídica e começa a falar em nome de uma agremiação, em nome de 20 milhões de pessoas, ele não tem partido nenhum, cara. É a mesma coisa. Isso. Nós somos bolsonaristas,
nós somos direita, nós somos cambau a quatro, mas se a gente for trabalhar no São Paulo, seja lá um dia, nós somos São Paulo Futebol Clube, meu, não interessa. O cara que está aí na presidência é o presidente do Brasil, quer dizer que São Paulo, uma hora, precisar de alguma coisa, ele não pode, exatamente porque o Raí decretou que o São Paulo é contra o presidente, é contra a democracia de 57 milhões de pessoas que colocaram o cara lá. Quer dizer, é contraproducente, completamente vamos dizer assim, antiético com o São Paulo, o que ele fez, o que ele falou, independente de quem torça para quem vota em quem, jamais, em tempo algum funcionário do São Paulo Futebol Clube tenha que ter viés político. São Paulo é um clube que está sediado no Brasil, cujo presidente do Brasil deve-se respeito. Vota-se ou não vota-se nele, deve-se respeito. E não campanha em nome de uma agremiação. Ele não falou por mim, ele não falou por você. Falou por ele, e aí a imprensa toda vem atrás e fala o que for. Está aí um dos maiores homenagens que a gente podia fazer, meu maior orgulho é ter visto o que o Caio fez. O Caio não foi no Bem Amigos, dentro da casa do inimigo, ele foi honesto, limpo, correto, macho pra cacete, de manter a posição, porque o cara funcionário da Rede Globo que está em pé de guerra com o tal do presidente, foi posto numa arena de 6 caras detonando ele. Ele foi macho pra cacete, segurou a bronca sozinha. Parabéns, Caio. Parabéns mesmo. Parabéns mesmo. Incrível. É verdade. E assim, né, velho, a coisa mais patife desse processo todo, é a gente ler assim, no próprio portal de notícias, né? Uma opinião totalmente pessoal. O assunto era pandemia em São Paulo Futebol Clube, sabe? Então, assim, o próprio portal em si, que faz uma campanha feroz, na mesma linha de pensamento, faz uma coisa no sentido assim, olha, não sabemos de nada, foi absolutamente pessoal, mas eles sabem, tanto é, o próprio entrevistador está lá todo dia na redinha social dele, com história de gado, de mu, de não sei o quê. Então, velho, não vem com hipocrisia para cima da gente, a gente sabe qual é que é a vida de vocês. A gente sabe, entendeu? E vocês prestam de serviço para o São Paulino há muito tempo, velho. Sabe, o São Paulo não consegue resolver um refuguinho, mas vocês aí sempre alinhados ali com o métier interno do clube. Olha, entenda a volta do Telles, por exemplo. Entenda. Agora é para dar a volta por cima, agora o Telles vai ser o terror. Vocês ficam na cara quando vocês fazem esse tipo de coisa. Ninguém é trouxa, cara. Mas está caindo o cascalho, né, velho? O salário está garantido todo mês aí pelo portal de notícias e vocês têm a tal da informação privilegiada para fazer esse tipo de serviço aí, pensando que o torcedor é otário, mas existem canais de frente aí, como Opinião Tricolor, que não deixam vocês passarem impunes, não. Para a maioria, acaba passando pano. Para a gente aqui, não, meu. Certo. E outra, né, velho? As contratações que os caras trouxeram, antigamente a gente fazia um teste, o jogador vinha de graça, mas você tinha o nome Azelar, os caras vinham, sabe? Vai lá pegar o brinquedo. De qualquer maneira, olha que nós contratamos, e além de contratar errado e quebrados, jogadores quebrados e de capacidade duvidosa, vamos dizer assim, coisa muito chata para um jogador do pique do Raí, sabe? O cara sabe quem é jogador de bola, quem joga pra cacete, quem não joga, quem custo-benefício. Pô, meu, você que não é do meio, tem um olho clínico, ou eu, faríamos melhor do que o cara está fazendo. Então, de duas uma, ou o cara é muito burro, ou o cara é muito estranho, certo? Eu não quero dar uma outra conotação na história. O estranho ou muito burro não serve ao São Paulo. São Paulino sempre teve dirigentes acima da média, sabe? A cuidade cerebral do cara ela sempre foi diferenciada. O cara ia atrás, não quer dizer culto pra cacete, não, estou falando pessoas inteligentes, pessoas rápidas de raciocínio, pessoas que brigavam pela gente, brigavam pelo que era nosso.
Hoje em dia, meu, nós temos cara que simplesmente fala, ó, o cara bateu na mulher dele, manda embora. Porra, o cara custou 9 milhões, 10 milhões, 6 milhões, ninguém sabe quanto custou, mas o lance do vamos e manda embora é a coisa mais do caralho que eu já vi. O lance do Jusilei, meu velho, o Jusilei ia ser vendido, nós íamos pagar metade do salário dos caras, quer dizer, ia ser emprestado e nós íamos pagar metade do salário para a gente matar a dívida com o cara. O que aconteceu? Ele não conseguiu fechar lá do outro lado, porque o clube lá, Royal Accord, o São Paulo ele mandou ele embora. Ou seja, ele vai ganhar 100% do que ele ganharia mesmo, porque é 250 anos do São Paulo. Surreal, velho. Cara, ele, por não jogar, por engordar, por não fazer bosta nenhuma, ele foi privilegiado ganhando passe livre com o São Paulo gastando uma puta de uma grana. Com o Diego Souza, 10 milhões. Não é possível que o torcedor que raciocina consegue entender uma coisa dessa. Não é possível que uma mídia que não for aparelhada deixa isso quieto. Aí a gente continua... Quando você anuncia, Paulinho, você lembrou bem o caso do Diego. A mídia vem e diz que foram 10. O Conselho Fiscal mostra que foram 13,5 numa reunião denúncia. Isso não repercute na grande mídia. Não rola, o cara sai de graça depois, e aí todo mundo vem com entenda. Pelo amor de Deus, né, Paulinho? Fala aí. É o BNDES do futebol, o São Paulo Futebol Clube virou o BNDES. Emprestou dinheiro para Cuba, para um monte de lugar. Deu de presente, dá dinheiro, vai lá, meu. Dinheiro não aceita desaforo, meu velho. Então, nós estamos falando tudo isso para chegar numa conclusão. Nós estamos lascados. São Paulo Futebol Clube está quebrado até o final do ano. Corre-se o risco seríssimo, independente de se voltar agora ou não, de estar lotado todo final de semana, toda quarta-feira o nosso Morumbi, porque a única fonte de receita que nós temos é exatamente isso. E não adianta vocês falarem, volta futebol sem torcida. Caralho, o São Paulino tem que torcer para acabar a pandemia, para lotar o estádio, para minimizar essa trolha, meu. Porque sem público você não tem patrocínio, sem público você não tem receita, sem público você não tem merda nenhuma. Nós vamos perder jogador, bicho, na Bacia das Almas, porque os caras vão entrar na FIFA. O São Paulo não paga. Nós vamos virar uma portuguesa. É isso que vocês querem, torcedor? É isso que nós estamos falando, não hoje, por causa do coronavírus. Nós estamos falando há 4 anos, pelo menos é o que eu estou do lado do brother no projeto Opinião Tricolor. E continua igual, e ninguém fala absolutamente porra nenhuma. E mais uma vez vai sobrar para joias da base. Por exemplo, o Antony já foi embora, mas alguma dúvida que o São Paulo vai ter que recorrer à venda do Igor Gomes? Nenhuma, cara. Nenhuma. E aí a esperança de título vai embora mais uma vez, porque o São Paulo traz, na maioria das suas contratações, jogadores em linhas declinantes da carreira. Não é o nome, é a fase da carreira. Olha como o Hernanes vem sofrendo nos últimos 2 anos, não conseguiu apresentar futebol. Aí você vai ver o salário do Hernanes, a totalidade do contrato do Hernanes, onde vai, sabe? E aí você traz de uma paulada só um jogador de 36 para 37, outro de 34. Para que trazer o Juan Fran se estava fazendo o Daniel, se o menino Igor Vinícius estava aqui? Então, isso tudo não faz o menor sentido, a não ser esculhambar as finanças do clube. A única coisa que fica claro é que o São Paulo está sendo... é que os cofres do clube estão sendo arrombados, e a gente vai colocar isso, obviamente, numa caracterização só de má gestão. Né? Porque a gente aqui não vai acusar ninguém, a gente não vai falar nada, mas a lógica da situação é absolutamente deplorável. Você contrata um time de velhos, né? Velhos, porque os caras são velhos, e você faz contrato de 2, 3 anos com esses caras, tá de brincadeira, cara. O Daniel Alves veio para o São Paulo porque ele escolheu voltar ao Brasil. É mentira, mano. É mentira. Você pega a entrevista do Daniel Alves na Copa América, que ele estava comendo a bola aqui, sim, senhor. Ele dizia muito claramente, não faz parte dos meus planos voltar ao Brasil agora. Eu ainda tenho
o que oferecer no exterior. E realmente, tecnicamente, ele tem. Olha o Toninho Cerezo quando veio para o São Paulo com 38 anos, o que não fez. Ninguém está duvidando da capacidade do Daniel. Só que o futebol de 92, 93 não é o mesmo do futebol de 2020. O futebol de 2020, os caras antigamente corriam 8, 9 quilômetros, hoje estão correndo 12, 13. E a alta competitividade da Europa, nenhum clube europeu vai pegar um cara de 36 anos e fazer contrato de 2, 3 anos. Nenhum. Daniel voltou porque ele queria cavar, de repente, uma vaguinha no Barcelona, em qualquer outro grande clube. Grande clube não pega jogador veterano e faz contrato de 2 anos. Não pega. Já passou do deadline, já passou da linha do tempo. A média dos times lá de fora, times altamente competitivos, média de idade de 24 a 26 anos. Você vai ter alguns jogadores mais veteranos, claro que vai ter, mas ninguém vai atrás de um cara de 36 anos para contratar. Entende? É esse o ponto. E aqui, o futebol brasileiro vive resgatando, particularmente o São Paulo se tornou o maior, o clube que mais faz isso, trazendo jogadores aí já em linhas declinantes. Por quê? Porque ele tem nome, mas não é o nome, gente. É muito mais do que o nome. O futebol é cada vez mais competição, ciência e condição atlética, sabe? A coisa do tempo que o cara pegava a bola, olhava para o lado, pensava onde ele ia passar, acabou. Hoje o cara pega e já tem ali 2, 3 microgotes, sabe? E além do que, Forte? Centímetro a centímetro. E além do que, Porte, nessa época que a gente trazia esses jogadores mais velhos, a gente tinha um refis que funcionava, velho. Perfeito. Meu, hoje em dia você traz, como a gente brinca falando do Jesus, né? Virou um Jesus. Você já traz um jogador problemático, velho, com um monte de problema que não aguenta o tranco dessa maratona que é um jogo. Não estou falando de quarta a domingo. É que o lance dos caras realmente é puxado. E você não tem o respaldo que a gente tinha antigamente para deixar o Cerezo em pé, para deixar o Ricardo Oliveira de pé, para deixar o Amoroso de pé, o Luizão de pé. Cara, são jogadores que vieram com problema e que foram sanados dentro do São Paulo Futebol Clube, porque a gente tinha... Luizão, Amoroso. Meu, os caras de ponta, saca? O cara aguentava jogar e falava, porra, meu, eu ganhei uma sobrevida fodida no futebol porque eu vim para o São Paulo. Os caras me faz eu comer direito, faz eu treinar direito. O meu limiar está sempre no limite, está sempre no máximo. Eu não estou correndo risco de lesão. Pô, os caras jogavam, velho, e não tinha problema de lesão como a gente tem hoje. Hoje em dia, meu eu acho que o ápice, né, Paulinho, de tudo isso... Você vê um moleque de 20 anos, como nós vimos nos últimos jogos, caindo por causa de cãibra, mano. Os caras com 20 anos... Porra, velho. É verdade. Aliás, o São Paulo prometeu reformulação também na parte do Refis e fez uma reformulação de fachada, hein? Os líderes da banda continuam todos lá, seja no departamento de preparação física, departamento médico, enfim. Não é mudar assim, não. Se é para mudar para valer, meu irmão. Do jeito que fizeram aí, foi historinha para boi dormir. Eu lembrei até, assim, Paulinho, a gente falando ainda dessa parte física, que o ápice de tudo isso, cara, a gente viveu simplesmente com o nosso irmão de fé, o Luiz Alberto Rozan, é que eu ia falar nele quando ele tratou o Kaká que era o melhor do mundo naquele momento, e olha a confiança, o respaldo, a credibilidade que o departamento de recuperação do São Paulo tinha no futebol mundial. Assim foi com o Diego também, que veio da Alemanha, tantos outros atletas que se trataram no São Paulo, e o São Paulo fez o que fez. O São Paulo recuperou o Adriano para o futebol, vindo da Inter de Milão, envolto não só nos problemas extra-campo que ele teve, mas a parte física extremamente debilitada, por isso deixou o Adriano voando. O Adriano tem uma gratidão e um reconhecimento e um sentimento pelo São Paulo muito grande até hoje, o Didico, o nosso imperador aí. Então, cara, porque eram caras que não era só a máquina de última geração, eram magos naquilo que faziam. O Rozan, o Turibe, o Carlinhos Neves. E o São Paulo acabou mandando esses personagens embora por politicagem rasa,
porque esses personagens começaram a se incomodar com algumas coisas que estavam vindo junto da perpetuação do poder, diretores incapazes, ingerência nos seus departamentos, e aí acabaram saindo do São Paulo e o prejuízo foi milionário. Na mesma seara, acabou saindo o Muricy Ramalho, o principal algoz aí é o presidente de São Paulo hoje, e nessa toada a gente vai, e é por isso que eu disse hoje na live, repito para vocês aqui hoje, o São Paulo só vai realmente ter algum vislumbre de renascimento quando esse ciclo terminar. E esse ciclo terminar significa o seguinte: trocar o presidente, trocar os diretores e fazer uma limpeza nos profissionais da Barra Funda. Os profissionais da Barra Funda têm que começar do zero. Do zero. Estou falando tudo ali. Óbvio que tem alguns patrimônios a serem zelados, você não pode estar falando de caras como o Betinho, a trajetória que o Sasaki teve no São Paulo, tudo isso, mas muita gente precisa sair, muita gente, principalmente os caras que fazem o comando da mídia aparelhada no São Paulo lá dentro. Olho nisso daí para a gente ter um São Paulo independente para aplaudir o que é certo, cobrar e criticar o que é errado, sem patrulhamento e sem manipulação de informações. É isso que a gente além do que, né, Porte, a gente tem falado aqui numa gestão enxuta, como ultimamente a gente vai ter que começar a pensar em ser, não faz mais a mínima coerência manter a Barra Funda. Barra Funda exato. Já cumpriu a função dela, nós somos os primeiros, veio todo mundo, copiou a gente, assim como nós falamos em Projeto Tóquio, assim como nós fizemos um monte de coisa, refis, hoje todo mundo tem, o nosso centro de treinamento era Barra Funda, puta, todo mundo tem, todo mundo já fez igual, hoje em dia já são mais equipados que a gente, e hoje uma visão, uma gestão limpa, uma gestão cuidada, com detalhes, que é por isso que se faz um campeão. Detalhe, não é só o macro, é o micro. Pede que a nossa estrutura seja enxuta. Qual é? Pega todo esse negócio da Barra Funda, faz aquela limpa geral e manda todo mundo no nosso centro de treinamento lá do Natel, lá em Cotia. Ou seja, um portão para tomar conta, como é que chama lá? Uma dispensa para tomar conta, todos os jogadores no mesmo local, sem entrar, sem sair, sem essa puta zona de privilégio que a Barra Funda tem hoje. É simples, cara. É simples. Eu espero que as novas gestões pensem com carinho sobre isso. Barra Funda foi legal, faz lá um centro, uma escolinha, faça lá, entrega, devolve para a prefeitura. Eu não sei o que vão fazer, velho. Mas não colocar a nossa gestão de futebol, todos os nossos ovos de ouro, entre aspas, lá dentro e deixando tudo correr do jeito que está correndo. Porque, definitivamente, os últimos 20 anos não deu mais certo. É isso. É verdade. Até porque Cotia hoje já custa, em média, 25 milhões por ano. E você imagina aquele complexo extraordinário que tem alojamentos, que tem hotel, que tem tudo lá dentro, que tem mais de uma dezena de campos ali, você transformar isso num polo de resgate de identidade futebolística do São Paulo. O São Paulo sempre teve uma forma de jogar ao longo das décadas que tinha uma alteração, outra tática, mas sempre foi um futebol vistoso, futebol impositivo, um futebol bonito. Foi um pouco diferente na época do Minério, um pouco diferente na época do Muricy, mas eram times já extremamente eficientes, competitivos. Ou seja, o São Paulo nunca perdeu a questão da identidade de imposição nos clássicos e nos grandes jogos e grandes competições internacionais e nacionais. Hoje o São Paulo perdeu isso. Hoje o São Paulo se contenta com muito pouco. Hoje o São Paulo é time que aprendeu, ganhamos o clássico, mas paramos na semifinal, mas pelo menos ganhamos o clássico. Pelo menos empatamos fora. Então isso nunca foi, nunca será São Paulo Futebol Clube,
mas é uma coisa que é induzida a fazer o torcedor se conformar com pouco. Nós nunca nos conformamos com pouco e vamos continuar lutando para que o São Paulo seja excelência. E o São Paulo está num centro de treinamento único, vai ajudar muito, porque você cria uma identidade de jogo, como faz o Barcelona, por exemplo, que você tem até o centro de formação de técnicos, a filosofia de jogo do Barcelona sai de dentro do Barcelona. O Milan está numa draga danada, porque foi alvo também da perpetuação do poder, e o China, que pegou lá recentemente, se envolveu em escândalo financeiro, está sendo investigado, cagado na cabeça do Milan. Só que o Milan tem um dos CTs mais extraordinários do mundo, que é Milanello, e o Milan não é tetracampeão mundial à toa, porque fez da excelência da sua filosofia de jogo também, no único lugar, desde as categorias de base até os craques de seleções que chegavam. E aí você unia os caras que eles formavam lá dentro, o Baresi, Costa Curta, Maldini, que jogaram a final do Mundial contra o São Paulo, com caras que chegavam e dentro de uma mesma filosofia. Isso aqui é Milan. Hoje a gente não pode falar isso aqui é São Paulo, porque nem o São Paulino sabe mais o que é o São Paulo. Salvo essa molecada não tem nenhuma noção. Estão perplexos. Essa molecada mais nova, o pessoal aí de 20 anos, 25 anos, não sabe o que é o São Paulo, porque quando a gente estava no topo, eles não viram isso. Saber sabe. A gente precisa até colocar isso muito claro, não é depreciativo, tá? Porque a gente quer que eles conheçam o verdadeiro São Paulo. Eles são apaixonados como nós, amam o São Paulo, vivem o São Paulo, respiram o São Paulo, mas não conhecem a grandeza da glória, não vivenciaram. Viver na internet é diferente de vivenciar. Quando a gente fala que não conhece, é o vivenciar e falar, caralho, meu, olha o que nós fizemos, e você sentiu o que nós fizemos, não você ver por uma telinha de computador. É isso que a gente quer dizer. Forte. Quando eu tinha 15 anos, eu vi o Corinthians ser campeão paulista em cima da Ponte Preta, na tríade de jogos roubado pra caramba. A gente sabe como é que foi. Rui Rei, hein? Sem vergonha, foi parar no Gambá depois. Mas você sabe o que é engraçado, cara? No dia seguinte que o Corinthians ganhou no Morumbi da Ponte Preta, foi uma quarta-feira, se não me falha a memória, na quinta-feira eu fui para o colégio. E os corintianos lá, com aquelas caras de palhaço pra caralho, eu falei, e aí, aprendeu a gritar é campeão, ô trouxa, ô idiota? Você sabe comemorar, ô palhaço? Puta, os caras pareciam uns gogó de sola, mano, que nunca tinham gritado campeão. E a gente tava cansado de ser campeão. Só naquela década já tinha sido 70, 71, 75, finalista da Libertadores de 74. Entendeu? Aí eu estou dando um toque assim para a galerinha, porque tem muitos desses aí que não viram, só viram uma Copa Sul-Americana em 2012, malemar e porcamente, porque não é. A gente sempre menosprezou esses campeonatos, não que não tenha valor, tem, mas a gente está acostumado com coisas tão grandes que qualquer ganhar isso daí, eu tenho certeza que eu comemorei o título, mas não foi daquele jeito que eu comemorei o Mundial, que eu comemorei o tri brasileiro, né? O Hexa brasileiro, porque, era um campeonatinho, era normal a gente ganhar essas coisas, era como nós ganhamos Comembol, como ganhamos um monte de outras coisas que a gente não andava mínimo valor, tipo, sacou? Verdade. E essa molecada não viu o São Paulo ainda que nós vimos, que nós conhecemos, o São Paulo que nós aprendemos a gostar, velho. Exatamente por causa disso. O hiato é tão grande, como você bem disse, é o maior jejum da história do São Paulo, que a gente falava, pô, durou 13 anos para a gente ganhar um paulista, mas foi por motivos nobres. Nós estamos construindo o Morumbi. Hoje já ganhamos. E esse ano, talvez até a gente conseguisse alguma coisa. Teve a porra do coronavírus que matou a chance de acontecer alguma coisa. Ao meu ver, eu acho que não vai voltar ao campeonato. Se voltar, é outro campeonato. Mudou tudo, está todo mundo parado. Enfim. Essa galera precisa aprender. E os nossos veteranos vão ficando cada vez mais veteranos, imagina parados exatamente, a velho. perda muscular, a regeneração muscular, que é mais complexa para assim, um jogador de idade mais avançada, para jogar futebol em alto nível. Cara,
caótico o cenário realmente. Mais uma vez a gente vai ter que apelar aí para o clube da fé, para o torcedor, para ser o 12º jogador. E, enfim, torcer, que é o nosso papel primordial. A gente tem a contundência da crítica, mas a gente sempre está torcendo em primeiro lugar. E fazer aí dessa torcida um elemento que ajude o São Paulo nessa jornada, que vai ser punk para todo mundo. Para você ter uma ideia, essa é uma notícia essa semana aí, que a dívida dos grandes de São Paulo já supera 2 bi. Então, todo mundo vai sofrer, só que tem clube aí que ganha o dobro da Globo que a gente, tem clube que vende a camisa para agiotagem legalizada, e o São Paulo não tem nada disso. Então, a gente vai sofrer mais que todo mundo, porque a gente já está com a corda no pescoço e a treta vai continuar. Que Santo Paulo nos ajude, Paulinho Raia. E aí a gente vê balão de ensaio sendo feito na mídia, Porte, com a molecada. O que vocês acham da volta do Ganso? E do Ricardo Oliveira? Pelo amor de Deus, velho. Volta Miller, volta Careca, volta Cicinho. Dá vontade de entrar na tela, puxar e esganar o filho da mãe que fala isso. Souza, Leandro Guerreiro. Teve um bafafá tempos atrás aí pelo Dagoberto. Eu adoro o Dagoberto. Pelo amor de Deus, não para, cara. É foda, né, velho? Mas é isso, foi do caralho a gente trocar ideia, tava com saudade. Também, meu. De interagir com a torcida também. Hoje é Dia das Mães, você está vendo o programa na segunda-feira, mas hoje é Dia das Mães, então um beijo para todo mundo que passou com as mães aí no dia de ontem, as mães presentes, as mães ausentes, mas sempre guiando os corações de quem já está órfão de mãe. Um beijão para sua mãe, para o Heavy. Obrigado, Vamos irmão. seguir na toada, cara. Vamos torcer para que a Opinião possa voltar em breve, que o São Paulo possa voltar em breve, que o índice do corona aí está em 94% de curados, que suba nessa casa, que o governo abra os olhos, ou melhor, o governo não, segmentos do governo, porque o presidente está realmente imbuído da questão da hidroxicloroquina e fica alguns segmentos contrários aí. Engraçado, né? O remédio que é barato é sempre mais difícil de ser engolido do que uma solução cara. Tem muitos médicos falando a respeito, os protocolos da Prevent-Senior está aí, óbvio que não é o foco do nosso programa aqui, mas a gente está falando sempre isso nas redes sociais. Sigam o Paulinho Heavy no Facebook, que é um monstro no Facebook. O Paulinho Heavy está no Instagram também. Está com saudade de gravar o É Nóis, né, Paulinho? Opa. E a gente está também em todas as redes, Twitter, Face, Instagram, no nosso grupo de WhatsApp. Um beijão para o grupo do Opinião Tricolor, que foi e é sempre muito presente aí nos programas que nós fazemos e onde nós somos convidados. E é isso, meu irmão. Principalmente saudade de você, da gente se ver, se abraçar e superar tudo isso. Muito obrigado, Porte, e ficam aí a nossa lição, né? A gente que sempre foi caloroso um com o outro e com a galera, hoje sabemos o peso da saudade de um abraço, o peso da saudade de um beijo, o peso da saudade de um aperto de mão, o peso da saudade de convivência entre seres humanos que se gostam, que se adoram, que se respeitam. Eu acho que nada é por acaso, essa pandemia aí, apesar de eu eu tenho certeza, porque quem acha não tem certeza de porra nenhuma, que é muito mais o barulho do que propriamente o problema. Ele existe, vamos deixar claro, mas não é tão desesperador como querem crer que você fique na sua casa, que você vai morrer a qualquer coisa. Infelizmente, muito mais outras coisas são mais problemáticas do que esse vírus. Esse vírus, além da pandemia, ele se tornou um objeto político que hoje a maioria das pessoas está tendo a oportunidade de perceber, mesmo não tendo a plena ciência, do que é o comunismo, o que é o socialismo. Ou seja, aos poucos as pessoas estão te espremendo, estão fechando o arreio em cima do teu lombo, tirando a sua liberdade, vigiando... O autoritarismo. Em suma, te falando para você ficar em casa, mas não te dando nenhuma esperança de como você resolver o problema,
de pagar suas contas, de fazer suas compras, de ver quem você precisa, de respirar um ar puro, exatamente porque o cerco está cada dia mais estreito. Então, O preste atenção. principal, Paulinho, que eu venho comentando sempre sobre isso, cuidar de outras doenças. Exatamente. O Brasil tem 700 mil novos casos de câncer por ano. O câncer mata muito mais que qualquer vírus por aí. E o que acontece? Os exames, as consultas, os diagnósticos estão parados. Sabe o que salva no câncer? O diagnóstico precoce. É verdade. Sabe o que o governador de São Paulo fez aí de forma indireta? O Hospital de Barretos, referência nacional, fechou nesse período de pandemia. Então, olha os absurdos que estão acontecendo. E aí eu vou fazer um convite para vocês, até minha mãe, mandar um beijo para minha mãe, para a dona Cindy, que me alertou sobre isso. Hoje, 90% dos brasileiros aí tem a tal da TV por assinatura, né? 90% dos brasileiros que eu digo nesse universo da rede social, as pessoas que estão no modelo de inclusão digital. Não estou falando, obviamente, da população que sofre com a miséria no nosso país. Mas a galera engajada na rede também tem a TV por assinatura em casa. Façam um rolê nos canais estrangeiros. Entra na TV da Alemanha, na TV portuguesa, na TV da França, nos canais americanos, nos canais ingleses. O que vocês vão reparar? Existem lá o quê? Períodos de boletins do coronavírus. Mas em nenhum país é doença 24 horas igual estão fazendo no Brasil. Sabe por quê? Porque nesses países todos eles estão lutando contra uma doença, fazendo os seus confinamentos, fazendo os seus isolamentos sociais, enfim, está dramático, está terrível nos Estados Unidos, por exemplo. Só que eles não estão fazendo um terrorismo midiático como estão fazendo no Brasil. Porque existe uma grande diferença de finalidade nos meios de comunicação. Lá eles estão informando doentes, curados e informações sobre como combater, sobre todos os outros assuntos de cada nação. Aqui, o projeto midiático da imprensa brasileira não é informar quem é curado, não é informar os 94% de recuperados. O projeto da mídia brasileira é, em razão do vírus, derrubar o presidente da República e o conservadorismo. Por isso que você consome terrorismo 24 horas por dia, principalmente vindo da maior emissora de TV do Brasil e de todos os grandes jornais brasileiros. Todos eles tiveram a ideologia cortada financeiramente e ideologicamente também, e não aceitam a democracia de quem vence nas ruas. Fica o toque para você. Não é isso, meu mano? Se é. Principalmente, só para terminar, que o Hospital Albert Einstein deu férias para os seus funcionários, exatamente porque ele está vazio. Terrível, meu irmão. Galerinha, olha, fiquem com Deus, informação é tudo, vocês têm alcance da mão. Chama Google, corre atrás, o que perguntar vocês já sabem. A maioria pode ser muito mais informada via internet do que propriamente pelos veículos oficiais de comunicação que nós temos, como rádio, e a TV e os jornais. Ok? A gente deseja um feliz Dia das Mães aí para todo mundo. Mandar um beijão para todas as mulheres do mundo que nos cuidam, que nos tratam, que nos acalentam. E semana que vem, se tudo der certo, nós estamos de volta aqui nesse bate-canal via internet novamente, beleza? Valeu, mano velho. Então é isso. Vamos que vamos. Estávamos com saudades de todos e vamos torcer para o nosso Santo Paulo, para o nosso Clube da Fé superar todas as... E agradecer o Sergião, que sem ele a gente não conseguia fazer isso aí, né, velho? Sumidade maior aqui. O nosso Mr. Altivi, o nosso grande parceiro, irmão de bom combate, e um cara que a gente tem uma admiração imensa pelo talento, capacidade, um mago da Web TV brasileira. Obrigado, Sérgio. Valeu!
Um beijo para todo mundo. Fomos! Vamos nessa. Até mais.